A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos juntos, eu e o pastor Walter Caldas, para fazermos o comentário da lição número 11 da classe dos adultos, lição do dia 10 de setembro de 2017, que aliás o dia 10 de setembro, a nossa própria revista traz a referência, que é o Dia Nacional de Missões. E vamos estudar a lição 11, que vai tratar sobre a segunda vinda de Cristo. Esse é o tema da lição que ora estaremos refletindo sobre ela. O texto áureo da lição está em Mateus 24, 27, que diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verdade prática: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja. Segunda etapa, no caso, ou segunda fase, visível e corporal com a sua igreja glorificada. Então vamos aprender sobre esse assunto tão importante e ao mesmo tempo tão empolgante, não é mesmo, pastor Walter? Muito empolgante, até porque existem várias interpretações a respeito desse tema e a gente entende sim o seu grau de complexidade, uma vez que é necessário que se faça mesmo a exegese perfeita desse assunto, porque os riscos eles existem, não é? Mas eu creio que nós estamos no caminho certo, uma vez que estamos diante de autores renomados, reconhecidos, estudiosos da palavra de Deus, e assim nós vamos tocando o nosso barco, não é, pastor? Exatamente. A nossa lição, ela começa falando dos eventos do porvir. Na verdade está dividida em 3 tópicos. Sim. Eventos do porvir, segundo termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo, e por último, os eventos da segunda vinda de Cristo. Com relação aos eventos do porvir, ele traz aí, em primeiro lugar, as fontes de predição, que não podiam ser outras, senão as próprias Escrituras Sagradas. Perfeito, pastor. E quanto a esse detalhe, eu entendi assim como pastor, o critério que o autor da revista ele utiliza, né, na questão das fontes. Então eu queria falar só um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito desse assunto de fontes, porque na minha formação acadêmica a gente estudou muito isso, a questão das fontes, né? A fidedignidade das fontes. Não é? Uma vez que nós temos que nos debruçar em fontes verídicas, né? E a gente sabe que o oposto disso tem muito por aí. Então o autor ele é muito cuidadoso, uma vez mais eu me refiro ao pastor Ezequias, muito cuidadoso, e ele cita não só uma única vez. Ele fala aqui, o nosso entendimento aqui é fundamentação bíblica desse evento. Depois, no tópico primeiro, ele vai dizer, nas predições, ele vai dizer assim, a Bíblia é a única fonte. Então, todos os autores, nós aqui, pastores também, entendemos que nós nos reportamos na exegese sempre a Bíblia, a palavra de Deus. Quando precisa usar a profecia, nós vamos lá e fazemos todas essas conexões bíblicas, e aí a gente traz então a verdade do Evangelho para aqueles que de fato precisam, né, ouvir esta palavra. É verdade. E a Bíblia é a nossa base de regra, de fé, de conduta, e é muito interessante porque uma vez que ele fala das Escrituras como fonte da predição, a Bíblia Sagrada, nós devemos nos lembrar que, com relação às profecias contidas nas Escrituras relacionadas à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, que já ocorreu, que veio para realizar o plano da salvação, essas profecias se cumpriram perfeitamente. Exatamente. Né, pastor Walter? Exatamente. Perfeitamente. Exatamente isso. Então, essa fonte ela é totalmente digna, uma vez que todas as profecias relacionadas ao evento da primeira vinda do Senhor Jesus, ele se cumpriu perfeitamente em todos os detalhes,
Então nós podemos confiar que aquilo que as Escrituras também predizem com relação ao que está por vir, de fato irá acontecer, porque nós não temos a nossa fé baseada em apenas um livro que não se prova a si mesmo. A própria história está aí para provar a veracidade da palavra de Deus, pastor. Exatamente isso. E isso nos traz assim uma segurança, porque esses profetas, eles tiveram uma inspiração que a gente sabe de onde veio, não é? Não é de homens, é uma inspiração de Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, isso nos dá uma tranquilidade e a gente vai, né, nessa fé que abraçamos com muita certeza, com muita convicção, porque são fatos históricos que foram constatados a sua veracidade. Então, estamos tranquilos. E com relação aos fatos históricos, a nossa lição também fala sobre os destinos dos impérios da antiguidade. Exatamente. Que é tão interessante, ele cita também as profecias de Daniel no capítulo 7, no capítulo 8 também. Nós devemos nos lembrar da interpretação que Daniel deu ao sonho do rei Nabucodonosor, que ali ficou mostrado claramente o projeto de Deus nos reinos do mundo. Exatamente. Culminando esse período histórico, vai culminar no estabelecimento do reino de Cristo na face da terra. Exatamente, são as fontes de predição aí que está registrado na Bíblia aí. Então, nós temos aí, como o pastor já fez, resumo interessantíssimo, né? E até no caso de Daniel, quando ele tem aquela visão daquela estátua, ali está inserido também, né? Pelo menos alguns reinados, né, que são significativos, que era a Babilônia, e depois os assírios, depois nós vimos lá a Grécia Antiga, os romanos, e tudo isso faz parte dessa história aí, né, que enriquece muito a interpretação textual bíblica, essa compreensão que nós temos da palavra de Deus. Isso faz parte e não podemos nunca abrir mão, porque faz parte da história. Então, e interessante, pastor Walter, porque nós já temos na Bíblia mostrado para nós como que as coisas vão acontecer e vão acabar. Claro que nós não sabemos, nós temos que ser humildes e não podemos nos imaginar que nós sabemos tudo. Perfeito. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, Deus está no controle da história e vai acontecer como Deus determinou. O pastor me fez lembrar alguns entendimentos que existem, né, pela mídia, né, os filmes que passam, né, muitas vezes, que eles fazem assim com base muito mais no aspecto mítico, né, uma coisa assim mais mística. E a gente assiste essas coisas todas, né, pastor? Então, como o pastor disse, não é uma questão de arrogância, não. Mas o fato de ter o conhecimento bíblico, teológico a respeito do que vai acontecer, né, no fim do mundo e tudo aquilo que nós vamos hoje estar falando, é, assim, um privilégio que poucos têm. Às vezes eu faço essas análises, meu Deus, assisto alguns filmes assim, eu falo, meu Deus, que isso é história de carochinha muitas vezes, né, em relação a veracidade da Bíblia com relação a essas questões. Então, o pastor fez uma colocação assim que a gente está vendo aí no dia a dia, né, nos filmes. E às vezes, pastor, eles usam até a Bíblia em algumas situações, a gente vê alguns textos, né? Mas para dar assim uma amostragem mais mediatizada e mais pública para as pessoas que não entendem, a gente até e quando a gente releva essas coisas, mas não aceita mesmo. Quando a gente vê sobre os eventos futuros, a gente tem que entender o que a Bíblia mostra como o que vai acontecer com os impérios do mundo, mas também a Bíblia apresenta um aspecto muito interessante com relação ao povo de Israel também. Perfeito. Que Deus tem um projeto e um plano com esse povo, e ele está em desenvolvimento, e no final dos tempos Deus vai trabalhar de uma forma específica também com relação a Israel. Perfeito. É por isso que o comentarista ele coloca sobre as diásporas judaicas, lembrando do cativeiro babilônico, que o povo foi disperso, né? Exatamente. E depois o ano 70 depois de Cristo, com a destruição
a invasão, né, de Jerusalém pelos romanos através do general Tito, É isso mesmo. a destruição do templo e essa diáspora, né, esse espalhar dos judeus por todas as nações, mas que, cumprindo as profecias da palavra de Deus, eles já retornaram, já estão lá na sua terra novamente. E tudo isso, pastor Walter, a gente volta na veracidade das Escrituras, na fidelidade da Bíblia, porque tudo isso também já havia sido profetizado pelos homens de Deus. E se a gente contextualizar isso, pastor, nós podemos observar que este povo, ele, à luz assim das ideologias políticas, enfim, desses períodos, não era nem para estar existindo mais. Com tanta perseguição que teve, né, e a gente é perceptível para nós isso. Quando a gente pensa nas guerras que existiram, Hitler da vida, então esse povo já era para ter extinto já. Exato. Mas eles estão aí, né, praticamente hoje, estruturado como nação, um poder tremendo, bélico e tudo mais, no plano natural, né? Tudo isso é preservação. Deus está por trás de tudo isso, não temos nenhuma dúvida, porque a Bíblia fala desse remanescente, como o pastor acabou de citar aí. Então, é um país tão pequeno, né? De pouca gente, né? Gente, mas olha o peso que tem, né? O peso que tem. Então Deus, ele vem trabalhando, né, nesta nação, porque Deus tem uma promessa com esse remanescente. A gente sabe disso. Isso vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Né? Nesse período aí mais de tribulação vai acontecer. Vai. E aí a gente sabe que esse povo sim tem um projeto de Deus sobre eles. Isso está no Apocalipse, no capítulo, se não fala memória, capítulo 13, com relação aos remanescentes, fala os 144 mil. Depois tem os mártires da glória, aqueles que vão ser também ressuscitados nesse período de grande tribulação, para fazer toda essa conjunção aí, dentro desse plano estabelecido por Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que eu digo assim, poxa, né, a gente sabe essas coisas, mas é perceptível para nós, pouca gente sabe isso, com essa profundidade bíblica, né, de Deus, como o pastor já falou de antemão. Exato. Como é gostoso, eu penso assim, se todos nós valorizássemos um pouquinho mais, não que a gente não valoriza, essas questões todas, a gente seria melhor. Eu estou falando por mim agora, na minha individualidade. Eu tenho certeza que eu seria muito melhor como um cristão. É verdade. O estudo da profecia, ele é confortador e ao mesmo tempo desperta-nos ainda mais para a vida espiritual. Exatamente, né? Pastor. Isso é fundamental. Eu quero crer fundamental esse detalhe, né, da nossa aplicação, em aplicarmos de fato a fé que abraçamos. Exato. Né? Verdade. Porque a gente tem as informações bíblicas e quero crer verdadeiras. Exato. Nós temos a informação, então não existe espaço entre nós a não ser viver mesmo a palavra de Deus como a Bíblia diz, né? Viver como a Bíblia diz, buscando sempre a santificação, a paz, sempre buscando esse critério. Falhamos, mas a gente sempre está buscando melhorar. Exatamente. É isso, pastor? E nesse quadro de Deus, baseado nas Escrituras Sagradas, acontecendo na história, aconteceu já, está acontecendo, e nós estamos agora, então, caminhando e no aguardo da bendita esperança que é a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que no ponto 2 da lição apresenta os termos bíblicos para a segunda vinda, e ele usa aí o termo propriamente vinda, manifestação e aparição e revelação. Com relação à vinda, ele cita João, capítulo 14, versículo 3, quando Jesus disse, 14 e 3, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. A tradução que eu uso aqui é uma tradução um pouquinho diferente, mas a ênfase aqui é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele, pastor Walter, ele próprio garantiu
aos seus discípulos que ele virá. E é interessante aqui também, o autor aqui, ele usa essas palavras, né, de uma forma bem técnica, né? E aí eu analisei isso, né, a questão da vinda, a parousia, né, que é um substantivo grego que se refere ao arrebatamento da igreja, bem como a vinda de Cristo, como está no registro aqui, né, e em glória e com a sua igreja. Então, significa vinda, chegada, presença, né, volta real, advento, e depois a chegada de um rei. Depois ele tem outro verbo que ele coloca, né? Nós vemos aí a questão eclética deste autor, que coloca todas essas questões técnicas, ecléticas, ele vai dizer, né? Etimais, é assim que produz no hebraico, não tenho certeza, no grego, melhor dizendo. Aí, é outro verbo eclético, que significa ir e vir. Então ele faz essas colocações no aspecto mais tecnicista aí, para dar mesmo essa ênfase da volta de Jesus, né? Uma forte ênfase da volta de Jesus na tradução, nas interpretações de tradução que ele traz aí do grego para a nossa língua. Então, exatamente. Ele faz questão de explicar. O pastor Ezequias deixa claro esse aspecto aí. Esses aspectos aí. Que porque considera do ponto de partida e do ponto de chegada, né? Também, é ida e vinda. É ida e vinda porque o verbo é usado tanto do ponto de partida quanto do ponto de chegada, depende, né, como ele é aplicado. Depende, né? como ele é aplicado, exatamente. Então nós temos aí essas interpretações todas aí, que eu acho muito importante também. Depois ele vai falar sobre a manifestação. Manifestação. A manifestação, né? Epifania, fala aí, né? Que é no grego. Segundo Paulo, diz respeito à encarnação de Jesus, arrebatamento da igreja, segunda vinda de Jesus, também nas duas fases, primeira fase, né? Que é para arrebatar a igreja, e a segunda fase, então, ele vem em glória, né? Que manifestação dele mesmo, né? Para o mundo, a manifestação, né? Exatamente, para o mundo. E aí ele vem e depois nós vamos ver aí o estabelecimento do milênio após essa segunda vinda em glória de Jesus, o estabelecimento do milênio. E a última palavra que ele usa é a palavra revelação. Que está lá também, né? Que é o Apocalipse, né? Apocalipse, exatamente. Que, aliás, o livro do Apocalipse começa com essa palavra, né? Revelação também. De Jesus Cristo, porque é sobre Jesus e de Jesus Cristo. É a revelação do Apocalipse. Exatamente. Que é o último livro da Bíblia que fecha, né, pastor? Fecha. Então, é porque eu penso que ele faz essas colocações, né, de uma forma muito assim clara para todos nós, porque existe outras interpretações, como o pós, o mid, né? Assim, a vinda de Jesus em glória, existe pelo menos 3 interpretações aí, a pré, né? O pré-arrebatamento, depois o mid-arrebatamento e o pós-arrebatamento. Nós temos uma linha bíblica a seguir, que a gente entende que é a melhor dentre todas e a mais bíblica, que é o pré-tribulacionismo. Que a gente vai antes de acontecer esse período fatídico da grande tribulação, que é a primeira fase. Porque isso é muito importante que se diga também. É verdade. Pessoas, né? Porque nós cremos, à luz das Escrituras, que o arrebatamento ele é a bendita esperança da igreja. Se é bendita a esperança, ele tem que vir antes da grande tribulação, porque você... E outra coisa muito importante também com relação a isso, é que quando a gente vai, eu acabei de falar sobre o livro do Apocalipse, a gente vê que no livro do Apocalipse, ele traz, no capítulo 1, aquela revelação de Jesus a João na ilha de Patmos. No capítulo 2 e o capítulo 3, ele apresenta as cartas às 7 igrejas da Ásia. Exatamente. E do capítulo 4 em diante, até o capítulo 22, a gente não vê uma referência sequer à igreja. Exatamente. A igreja não vê referência mais. Não vê. Vê ao mundo e vê a Israel. É isso mesmo. Ora, se nós respeitamos, é claro, as posições dos nossos irmãos que creem, por exemplo, no
tribulacionismo, ou seja, Jesus vem no meio da grande tribulação, né? E aqueles que acreditam que Jesus vem no final. Primeira metade da semana, que Daniel profetizou, esse é o mídia. É o mídia, semana, né? Quer dizer, 3 anos e meio inicial. A igreja passaria pelos três primeiros anos e meio da tribulação. E depois seria arrebatado. Aí, antes de começar a angústia de Jacó, que são os 3 últimos anos e meio finais, Jesus vem. Isso. Esses são os mid-tribulacionistas. Exatamente. E aqueles que são os pós-tribulacionistas, que Jesus só vem depois dos 7 anos. De 7 anos, que é a grande tribulação. Nós cremos à luz da Bíblia que Jesus vem antes dos 7 anos. Exatamente. Agora, então, por quê? Se Jesus viesse no meio, ou viesse no final, é claro que a Bíblia contém tantas instruções para a igreja como viver aqui. Por que não tem instrução nenhuma no Apocalipse de como atravessar a grande tribulação? Não tem nenhuma. Exatamente. Porque a grande tribulação, a igreja vai estar fora dela. Até porque quando nós estudamos a questão da manifestação do anticristo, a gente sabe que esse anticristo, a gente lê lá na primeira epístola a João, Paulo diz que ele já está no mundo. Então a Bíblia fala sobre isso, que já tudo bem, ele está no mundo. Nós vemos aí as ações do anticristo, em muitas ações, até porque a gente percebe até na possessão aí, ele está aí agindo nas pessoas e tudo mais. O falso profeta, a gente sabe que existe, mas a revelação dele ainda não aconteceu. Esse indivíduo que é o falso profeta e o anticristo, eles estão agindo, já agem, mas de uma forma, eu diria... É o espírito, é o espírito que está ali agindo. Mas a sua revelação mesmo, como pessoa, que nós sabemos que eles são 2 pessoas, o falso profeta e o anticristo, né, agindo pela ação de Satanás, isso vai acontecer só no período da grande tribulação. Só no período da grande tribulação. Exatamente. Então, quando a igreja já não estará mais aqui, porque é a bendita esperança. Exatamente. E tem muitos textos bíblicos que apontam isso. Exato. Né? É arrebatamento em 2 fases. Tem muito texto bíblico, se a gente for recorrer. A gente nem está citando muito aqui textos, porque o pastor Ezequias ele fez questão de focar. E ele recheou de textos aqui bíblicos, referências bíblicas. Muito. Por isso que a gente está deixando para o nosso professor, para o nosso aluno poder acompanhar aqui. Exatamente. Mas a gente nem está citando muito, porque tem muitos textos bíblicos, né? Mas foi bom pegar esse ganchozinho aí só para trazer mesmo uma clareza que nós cremos, né, nós somos pré-tribulacionistas e cremos que não passaremos por este período de grande tribulação. Exatamente. Nós não cremos. Por quê? Porque tem textos bíblicos que dá fundamentação para isso. Exatamente. Dá fundamentação para isso. Então, a igreja... não desconsiderando os demais, como o pastor falou, né? Não desconsiderando os demais. Mas a gente quer ficar com a Bíblia. A gente quer ficar com a palavra de Deus. Que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, enfim. E aí desencadeará, então, a partir do momento do arrebatamento, então o que no calendário escatológico, na profecia bíblica, o que a gente está aguardando? A gente está aguardando o arrebatamento, que será o rapto da igreja, da face da terra, tem inúmeras referências bíblicas. Vem um abrir e fechar dos olhos. Exato. Né? Um abrir e fechar dos olhos. É o rapto. É o rapto da igreja. O rapto que é uma coisa feita, né? Assim, não vamos falar, como eu já vi alguém falar de violência, não, ele vai tirar a igreja com muita pressa, com muita volúpia, com muita força. Exato. Isso vai acontecer, é bíblico, não temos como negar isso. Essa segunda vinda de Jesus será nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4,16 a seguir. De forma invisível ao mundo. E de forma invisível ao mundo. Porque o mundo não vai ver isso mesmo. Dois num campo, um será tirado, o outro então não vai ver. Como que vai ver? É verdade. Se eu estiver dormindo aqui, eu não vou ver. É verdade. Não é? E além de outras situações. É muito apropriado para analisar essas questões. Agora, que evento, que momento extraordinário, pastor Walter. Então. Que coisa linda. Só Deus para fazer uma coisa dessa magnitude. Porque os salvos que estiverem vivos no momento dessa vinda de Jesus para o arrebatamento
diz que seremos transformados. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E isso, como o senhor mesmo disse, de uma forma muito rápida. E invisível aos olhos do mundo. Só quer dizer, a pessoa só vai ver que desapareceu. Desapareceu, exatamente. E aí então vai manifestar o filho da perdição, né? Vai manifestar. Até quando o pastor inicialmente citou Daniel, né? Porque ele fala, na metade da semana, essa metade da semana, então, aí vai acontecer todos esse caos aí. Ele deixa claro isso lá na profecia. Exatamente. Né? Será quebrada a paz. Então, aquele acordo que vai existir entre os israelitas e besta e anticristo vai ser quebrado aquilo. Porque eles vão reconhecer que aquele, de fato, não é o Messias que eles aguardavam. Então, isso é importante entender. Por isso que nós vamos sempre estar ensinando isso no fato dos remanescentes, que só irão, né, com aqueles que serão aguardados por Deus, os judeus, e mais aqueles que serão também denominados como os mártires da glória, que não se dobram diante do anticristo nesse período tão crítico aí de grande tribulação. Porque vai existir, está lá no Apocalipse. Né? Tá. De onde vieram? Vieram de grande tribulação, lavaram a sua espinha no sangue do Cordeiro. Porque aquilo não é igreja, aquilo de fato são os mártires. O senhor citou aí o evento que vai ocorrer, porque a partir do momento que a igreja for arrebatada, começará a grande... Na verdade, o que vai acontecer é aquele acordo de paz entre Israel, as outras nações também. O anticristo vai trazer uma falsa paz que vai durar 3 anos e meio, aproximadamente. Que ele é o Messias, né? Israel vai imaginar, porque Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome e vocês não receberam. Pronto. Quem é esse? É o anticristo que Israel, infelizmente, vai fazer um aceitar. Pacto, vai fazer um pacto com ele. Mas aí no meio da semana de Daniel, quebrado. Ele vai quebrar o pacto e vai tentar então, e vai conseguir, na verdade, adentrar o templo, fazer tudo aquilo que a abominação desoladora, né? Se estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Está escrito. Ali, então, começará, quando ele romper esse pacto de paz, começará o tempo chamado angústia de Jacó. Aí, nós dizemos que a grande tribulação é de 7 anos, mas a grande verdade é que os últimos 3 anos e meio será de extremo sofrimento e o julgamento de Deus, que já começou a partir dos 7 anos, mas vai ter um tempo que Jesus falou, se aquilo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Agora, por causa dos escolhidos do povo de Israel, do povo de Deus, aquele tempo foi abreviado. E uma angústia, pastor Walter, que Jesus disse que nunca houve e jamais haverá. Vai ser a grande tribulação. Um tempo de sofrimento sem comparação na face da terra. É por isso que nós temos que entender que nós somos pré-tribulação por todas essas questões que são bíblicas. A igreja, a noiva de Cristo, ela vai ser tirada antes. Porque Paulo falou em Tessalonicenses que nós não fomos salvos e preparados para a ira. Porque a igreja não vai receber a ira de Deus. Porque para nós Jesus já recebeu. Já recebeu, então não tem sentido, fica muito contraditório. Não é que a gente quer fugir, é que a palavra de Deus está mostrando isso. Ela é muito clara. Então, dentro dessas 3, essa é a melhor que nós temos que encarar esses fatos aí, não tem como. E o que acontecerá nesse período da grande tribulação, no período dos 7 anos do reino do anticristo? O que a igreja vai estar fazendo? Ora, as bodas do Cordeiro. As bodas. Porque é o que o pastor apresenta aqui, à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Então não adianta alguém ser crítico que nós somos dispensacionalistas. Somos, porque dispensação sempre existiu. Nós tivemos a dispensação edênica, adâmica, a do governo humano, tivemos a lei, nós tivemos a graça, então não tem como. Nós vamos na trilha de todo, como o pastor iniciou, inventa história, está tudo encaixadinho. Não tem como fugir dessa verdade. É interessante, porque quando a gente pensa nas bodas do Cordeiro,
A gente lembra que o casamento oriental, naqueles dias de Jesus, sim. eles duravam até 7 dias. 7 dias, né? Até 7 dias. Era uma festa que envolvia muita gente. E interessante que as bodas do Cordeiro, durante os 7 anos de sofrimento da terra, serão esse tempo glorioso em que a igreja vai estar desfrutando dessa bênção que é a bodas do Cordeiro. E entra mais um detalhe que o comentarista cita, que vai ser o tribunal de Cristo, que é outra realidade bíblica. Perfeito. Né? Tribunal de Cristo. O julgamento dos crentes para receber Galardão. aquilo que fizeram de acordo ou através do seu corpo com as suas obras. Pronto. O julgamento do tribunal de Tribunal Cristo. de Cristo. Então, não vamos deixar esse trono branco para outro. O trono branco é no final, né? Só por Deus a gente sabe que no trono branco, quem que fez, que vai ser julgado segundo obra, e que esse povo que ficou na trama de obras fez para ser julgado e receber algum advento benéfico. Eu penso nisso, só por Deus, pastor, vai acontecer de jeito nenhum, não tem base. Porque são ímpios, a Bíblia fala, julgamento dos ímpios. E tanto que no tribunal do grande trono branco serão abertos os livros, e para julgar cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Eu fiquei pensando nisso, que obras faz o mundo da impiedade? Benéficas a ponto de... O ímpio faz o quê? O ímpio faz o quê? Agora o tribunal de Cristo é para os salvos. O tribunal de Cristo para receber galardão. Receber galardão. É verdade. Né? Como já explicamos, parece que numa das aulas aqui, não sei se foi na aula que falamos sobre isso, não lembro se falamos, a gente sabe que esse julgamento por obra, o pastor citou o versículo, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem dos obras. O senhor deu uma ênfase muito, muito importante na aula numa das aulas que eu fiz com o pastor aqui. E aí a gente sabe que o tribunal de Cristo é para efeito de galardão e não para efeito de salvação. Não é, pastor? Não. Então, é verdade que isso eu entendo ser gradual. Uns receberão um galardão segundo aquilo que praticou. Exatamente. Uma vez salvo, fez as obras da salvação e vai receber de acordo com o que fez. Agora, não está em julgamento a salvação ou a perdição do salvo. Não sei se o senhor já viu alguém dizer sobre isso. Eu já vi, eu falei, eu quero ir para o céu, nem se for para mim chegar lá ser um tapete. Não é porque eu quero ser um tapete. Isso não existe no céu, você já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu quero chegar no céu, nem se for para ser um faxineiro. Não tem sujeira. Não tem sujeira. Tem algumas coisas assim hilárias que a gente ouve por aí, nada a ver, né? A nossa mente... Chegar lá, gente, salvo e remido do sangue de Deus, imagem de Deus. A nossa mente, ela é limitada quando a gente começa a pensar nessas coisas que estão acima de nós e muito além da nossa compreensão. Paulo falou sobre isso, né? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegaram ao nosso coração. Ainda a gente vê como espelho e enigma. Então Paulo orientou sobre essas coisas. Verdade. É por isso que isso, para mim, no meu ponto de vista também, pastor, eu quero crer, é fato, isso traz para nós também um alento, né? Traz para nós, assim, o fato de nós termos essa humildade que o senhor citou aí, né? Exatamente. Porque agora tem gente que quer já... Quer descobrir coisas que não está no nosso domínio. Não está no nosso domínio. E aí começa a inventar, né, irmão? Criar o que a gente já sabe através dos tempos, né? Exato. As heresias marcou o tempo, vinda de Jesus, tanta coisa, verdade. Né? O senhor falou uma coisa interessante. Quantos já se frustraram na história porque imaginaram que podiam marcar a vinda de Jesus? Marcar a vinda de Jesus. E quantas heresias não surgiram por causa disso? Prejuízos, de depois ter que rever tudo isso, criar novas doutrinas daquilo que creram. Exato. Não é, pastor? Exato. Meu Deus. Porque entraram num campo que não cabe a nós. Não cabe a nós. Então, quando a gente fala de tribunal de Cristo, quando a gente fala de bodas do Cordeiro, nós estamos falando de coisas que a Bíblia mostra, sim. Mas nós temos que ser sinceros e entender o seguinte: o que a Bíblia revela, a gente crê, espera, acredita, e um dia nós vamos estar lá por causa de Jesus. Perfeito. Mas não vamos imaginar que nós podemos entender que esfera será aquela, que momento extraordinário. Sim, será glorioso, mas os detalhes, a forma do julgamento do tribunal de Cristo, o galardão em si, o que ele é exatamente, nós ainda vamos apenas
apalpar, ver aquilo como espelho, como enigma. Paulo. Mas, quando estivermos lá, aí sim Paulo disse, eu conhecerei, como eu também sou conhecido. Paulo é só lá, pastor Walter. Paulo foi tão prudente nesse aspecto que ele disse que quando foi arrebatado, ele falou que ouviu coisas, não dá nem para... Não dá para falar. Não dá para falar. Entendeu? Eram tão profundas que era o crer nesse plano espiritual, que ele falou, não dá. Não dá para falar, porque se falar, aí talvez... Eu acho que o linguajar humano não tem como descrever. Não tem como descrever. Tanto que o próprio João, na revelação do Apocalipse, ele usa muito figuras no sentido como jaspe, como o mar de vidro. E ele vai citando isso, porque o que tem... É o que Jesus falou para Nicodemos. Nós até comentamos essa aula junto do Novo Nascimento. Isso, Jesus falou para Nicodemos assim, eu estou falando para você de coisas terrestres, você não entende? Imagine se eu falar de coisas celestiais. Espirituais, coisas espirituais celestiais, não vai entender mesmo. Não vai. Não vai entender. Porque eu venho pensando nisso também. Porque para entrar no mundo espiritual não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Tem gente que tem muitos espiritualizados por aí, não estou aqui citando o nome de ninguém, né? Mas não é tarefa fácil. Vamos pensar lá quando Moisés, porque será que Moisés subiu sozinho lá, né? Que até uma distância que chegasse, se tivesse pecado, era fulminar as pessoas. Tinha que ter uma distância, não é assim. Então eu penso nisso. Então essa questão aí da vida espiritual, ter paz com Deus, ter a vida espiritual em comunhão com Deus, entrar nesse mundo espiritual aí, porque o Espírito comunica assim, falando, então não é tarefa tão simples assim, tem uma exigibilidade. E quando a gente trata de profecias, é esse cuidado que se deve ter. Meu Deus, aí então, meu pai, não sabe o que eventos futuros. Falar em nome de Deus, pastor. Eventos futuros. Pensa bem, falar em nome de Deus. Então vamos ficar com aquilo que está revelado. Pensar, falar em nome de Deus é muita responsabilidade. É muito. Me falta adjetivo aqui. Por isso que a gente tem que ficar naquilo que para nós foi revelado. É a palavra. A palavra de Deus. Palavra de Deus. E cremos sim, à luz de textos bíblicos, que a vinda do Senhor Jesus Cristo será em duas fases distintas. Primeiro para arrebatar a igreja. Da igreja. Bodas do Cordeiro, 7 anos aqui na terra de tribulação. Milênio. Depois ele volta em glória para estabelecer o milênio. E aí o mundo futuro por vir de depois na próxima lição ele vai falar. Aí na próxima lição já vai falar. Ele vai falar. Mas é esse o que poderíamos dizer do calendário. Do calendário. Que ainda está por vir o calendário escatológico. Exatamente isso. As bases são essas. Agora, detalhes, pormenores, não vamos querer usar a palavra escrafunchar muito, porque senão vai fazer igual uma pessoa disse para mim uma vez que foi dar um estudo, alguém foi dar um estudo do Apocalipse, chegou com aquela força toda e foi falar dos cavalos do Apocalipse e disse que quando ele começou montado no cavalo, a hora que ele terminou, o cavalo sumiu e andou a pé. Quer dizer, para dizer o seguinte, se perdeu. Se perdeu totalmente. Então quando a gente fala sobre isso, a gente não precisa complicar. Não. A gente precisa ficar baseado naquilo que nos foi revelado e uma certeza maravilhosa. Qual é a certeza? A bendita esperança de que Jesus Cristo virá e que nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens do céu. Essa é a esperança maravilhosa. A nossa expectativa, e isso traz muito alento. Tem alguns que até já questionaram essa questão, né? Alguns dizem, não, mas poxa, né, já faz tantos anos, né? Alguns dos apóstolos, muitos esperaram no seu dia e tal, mas 2000 anos e tal, mas esquece que a mesma Bíblia, né, diz assim que, pastor, vamos pensar, um dia é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos como um dia. Então, se for nesse cálculo, faz 2 dias só. 2000 anos. E 2 dias para nós passa tão rápido, né? 2 dias, já acabou o dia.
Porque nós estamos presos ao tempo. Mas Deus não está. Deus é atemporal, Deus não está se limitado a tempo, a nada disso. É verdade, é verdade. Nada disso. Por isso que a gente tem que parar de ver as coisas com os nossos olhos. Exatamente. Então essa bendita esperança que o pastor falou, essa expectativa, isso tem que fazer parte, né? De a gente estar nessa expectativa todo dia. Todo dia. Que na verdade foi a esperança da igreja durante todo o tempo da igreja. Exatamente. Desde os Todo primeiros dia. cristãos, eles já esperavam Jesus. Todo dia. Né? A esperança sempre fez parte da história da igreja. Toda geração de crente na face da terra esperou o arrebatamento. Esperou o arrebatamento. Um se levantou ansioso comigo, tem marcou dia e tal. Não, nada disso, não. A gente está viver a cada dia nessa esperança. Pode ser, entendeu? É verdade. Porque 1000 anos, um dia. Não quer dizer nada, né? Nada. Para Deus não nada. quer dizer nada. Aquilo que o pastor falou, Deus é temporal. Ele não está limitado a tempo, nem hora, nem dia, nem nada. Ele está. Quando eu começo a pensar isso lá no meu recorde, fico pensando assim, parece que eu estou sendo arrebatado. É muito. E quando a gente pensa nisso, a gente lembra dos escritos de Paulo, porque a gente sabe que, segundo os historiadores, pesquisadores, a primeira carta que Paulo escreveu foi aos Tessalonicenses. E ali ele fala sobre o arrebatamento, ele diz, e nós que ficarmos disso, a esperança do próprio Paulo. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, uma década depois, mais ou menos, ele ainda mantém a esperança, porque ele diz assim, e a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Salvador. Então, agora, embora ele soubesse que haveria eventos que antecederiam a vinda de Cristo, ele fala disso também na segunda carta aos Tessalonicenses, ele apresenta algumas coisas. Bem, ele, pastor Walter, sempre aguardou a volta do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Quando ele estava terminando a sua jornada, preso, aí ele sabia que ele não iria fazer parte do arrebatamento vivo. Então. Não vivo. Vivo não. Porque ele diz assim a Timóteo, eu já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ia ser martirizado. Com certeza, sim. Então, como que o cristão vive? O cristão vive na esperança da vinda de Jesus durante todo o tempo que ele vive. No leito da morte. Quando ele está definhando, quando está terminando a vida, ele já sabe que está acabando a jornada. Ali, naquele momento, ele sabe que ele não vai fazer parte do arrebatamento vivo, mas que vai ser ressuscitado. Exato. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no leito da morte, a gente vai ter certeza que não vai fazer parte do arrebatamento vivo. Mas durante todo o tempo que a gente viver, a gente tem que acreditar e esperar Jesus a qualquer momento. E a nossa função como pregadores, ensinadores, é passar isso, aplicar, né? Aplicar isso, pregar essas verdades bíblicas nos púlpitos, nas escolas das quais a gente ministra, aplicar essas verdades com essa ênfase, Exato. com essa certeza que temos no nosso coração. Porque o senhor falou uma coisa no começo da aula. Porque isso nos leva a uma santificação. Exato. Que você esperando, tendo a vinda de Jesus como expectativa e esperança, você vai buscar ser um crente melhor. Crente melhor. Mais dedicado. Mais temor de né? Deus. Vai orar mais. Orar mais, vai ser, mais temor né? de Deus. Então, isso para nós faz bem. Demais. Só bem, porque Deus não erra. Exato. E se eu estou em Deus, claro, na carne ali, mas pelo menos sendo direcionado por Deus, eu vou ser uma pessoa melhor. Claro. Vou viver com alegria, vou ter paz, eu deito, levanto, faço as minhas orações e percebo que tenho alegria no coração. E na expectativa de qualquer momento eu vou sair daqui. Na expectativa de qualquer momento sair daqui. Então, esses ensinos são maravilhosos. São maravilhosos. Maravilhosos. Vale a pena. Vale a pena. Então, esse é o nosso... Né? E dá para nós um desapego, né, pastor Walter? Porque Exatamente. o crente que tem essa esperança, ele não fica apegado às coisas terrenas. Não fica. Ele consegue trabalhar, viver, fazer tudo que tem que fazer aqui.
mas o coração dele não está nas coisas terrenas. Exatamente. Está lá. Eu né? tenho como princípio, pastor, isso eu não abro mão também, eu tenho como princípio os seguintes fatos. Eu penso que o que nós temos que viver é com dignidade. Ter dignidade. Né? Viver este mundo de uma forma... Eu falo essas coisas, parece uma coisa, mas isso eu tenho comigo. Na hora que fechar a tampa. O legado. Como que as pessoas vão nos ver? O que eu vou deixar? Vai ser lembrado como, né? Eu penso aqui, nessa cidade de Paulínia. E aqui que a gente está aí quase, né, eu acho que quase 35 anos, ou mais, 40 anos. As pessoas que me conhecem como conhecem o pastor. Então, que testemunho nós vamos dar aqui? Se a gente pensar em alguns colegas, sair, fizeram o que fizeram, tiveram que sair correndo. Pastor, que crente sou eu? Que cristão sou eu? Que fé que eu abracei? Que bendita esperança eu tenho? Será que eu vivi de acordo com essa esperança? Será que eu vivi de acordo com essa esperança? Verdade. Não é questão de ser arrogante, né? Não é nada disso. É verdade. Né? Fazer como Paulo citou lá, Timóteo, dava bom testemunho. Então isso faz parte, é importante. Então essa nossa esperança, ela está atrelada a todas essas questões. Exatamente. Das quais foram comentadas aqui pelo pastor e também fiz aqui alguns comentários sobre. Por ter essa esperança, isso influencia Purifica a nossa assim mesmo, maneira de viver o aqui e o agora. O agora, essa é a aplicação. É verdade. Essa é a aplicação. E se nós não fizermos parte do arrebatamento vivo, como eu já citei, quando a tampa fechar, usando a sua linguagem aqui, essa linguagem minha, nós vamos devemos deixar um legado de quem viveu de forma digna para Cristo. Quando citar o nome do pastor Edivaldo, a gente já sabe. Exato. Entendeu? Quem é essa pessoa? Exatamente. Quando citar o pastor Edivaldo, sabe quem é essa pessoa. Exatamente. E é aquilo que a gente traz. Exatamente. Paulo, como o senhor disse, combatiu o bom combate. Qual o legado que esse homem deixou? E o legado, hein? E o legado que ele deixou? Entendeu? O legado que esse né, apóstolo dos gentios, deixou. Um dos homens que mais falou sobre, né, os ensinos teológicos, bíblicos, carta aos Romanos está lá, e dentre outras. Então, após das quais nós nos também, né, estamos falando tanto dele aqui, que ele foi usado por Deus para revelar tanta coisa para nós, né, desse assunto. Sabemos que o cabeça é Jesus. E quando se fala em doutrina, fala dos apóstolos. Verdade. É essa que nós temos que observar. Coisa e nada mais. E verdade. assim, esperando essa bendita esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo no arrebatamento. Né? E aí termina a lição, o pastor dizendo: a nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. E ele usa a última frase da lição, é muito importante, que ele diz assim: a escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. Achei lindo isso aqui. Eu gostei muito dessa conclusão. Está certo, o pastor começou nessa trilha aí e terminou aí. Quer dizer, os eventos futuros vai continuar o que Deus já começou desde a criação de todas as coisas. Acabou. Quem quiser... Pastor, esses dias eu ouvi uma frase de um presidente, até podemos falar aqui, né, da América lá, um país que eu admiro bastante, e ele usou essa frase assim: nunca ninguém vai ser maior do que o nosso país. O nosso país? Ele usou... Referindo-se aos Estados Unidos. Ele falou de um outro jeito, mas mesmo igualzinho isso aí, igualzinho isso aí. Lembrei da Nabucodonosor. Por Deus, quem podia destruir aquilo lá, não tem espaço. Deus faz do jeito que entende. A gente já ouviu e já viu que o orgulho do homem é derrubado. Não tem como... Só há um que é grande. Só um que é grande. E esse é Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E nenhum homem, nenhum país outro nome suba no pedestal do orgulho, não, porque Deus já derrubou nações grandes e não custa nada para Deus derrubar outra, não. Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze,
perna de ferro misturada com barro, todos simbolizavam países no seu tempo. Cadê esses países hoje? E na verdade também o orgulho de um presidente pode não representar, claro, não representa toda uma nação, né? Não representa, mas todo líder que se autodenomina e se põe numa posição de muita arrogância, ele mostra que ele não conhece quem é Deus. Vamos pensar Herodes, né? Fala como homem, fala como Deus, né? Fala como homem, olha, morreu comido. Grande é aquele que nós esperamos e que vai voltar. Vai voltar. Esse aí, então... Esse aí que é grande. Esse era imaculado, maior que ele não tem ninguém. Incontaminado, separado dos pecados e mais sublime. Mais sublime que os céus. Pronto, é esse que nós estamos esperando. Esse é grande. Esse é grande. Agora que na Terra não tem ninguém grande, não. Na Terra existe, vamos falar assim, existem pessoas boas, existem pessoas, né, que a gente pode até olhar como um exemplo e tudo mais. Mas sempre lembrando que somos seres humanos. Grandes no conceito humano tem. Existe. Sim, mas quando a gente fala que não tem grande, é quando comparado a Jesus, comparado a Deus. Aí não tem. Deus não tem. Aí não tem. Para ninguém. Está acima de tudo. Acima de tudo. É isso aí. Meus irmãos, uma alegria estar com vocês. Deus continue abençoando. E até a próxima, se Deus quiser. Também agradeço a todos por mais esta rica oportunidade de estar ao lado do meu pastor aqui. E também a todos os irmãos que estão aí em sintonia com nossas videoaulas. Deus te abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.